Boa noite, amigos. 7h02 estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa desta sexta-feira, noite quente, né? Será que vem chuva por aí? Bom, que você tenha um bom final de semana, se beber não dirija, se for para a estrada tenha paciência, que o que mais tem aí nas estradas é barbeiro, então vá com paciência, não adianta nada querer chegar voando. Tem muita gente que vai para um compromisso onde não vai fazer nada, então pressa para quê? Para não fazer nada? Então vai devagar. Bom, daqui a pouquinho, 7h15 da noite, tem Gaúcho em campo. E eu estava observando aí, o Brasil de Pelotas vai com sua força máxima. Só que essa é uma parte da notícia. A outra parte é que o jogo é em Recife contra um Santa Cruz já meio que desesperado. Então, jogo difícil para o Brasil de Pelotas. A propósito, já que estou falando do Brasil de Pelotas, falo também dos outros dois jogos. Esse jogo do Brasil é às 7h15, nós vamos acompanhar aqui até às 8h30. Depois, às 8h30, tem Goiás e Luverdense. Esse jogo para a torcida colorada que está aí, não em desespero ainda, mas está injuriada, seria bom que o Luverdense arrancasse um pouquinho aí, um pedacinho, né? Ou um ponto, ou até 3 pontos contra o Goiás. O jogo é em Goiânia, mas o Goiás não vem fazendo uma boa temporada. E às 9h30, para fechar a sexta-feira, tem Paraná e América Mineiro. Aí sim, o bom seria o empate definitivamente. Porque qualquer dos dois, o América já está na frente do Inter, está com 19, o Inter tem 17, pode até disparar o América e ficar com pontuação de líder. Não será líder porque o Guarani tem 7 vitórias e o América tem 5. Enquanto que o seu adversário, o Paraná, se ganhar, vai a 19 e passa do Internacional. Se empatar, o Paraná perde no saldo de gols para o Internacional. Então esse jogo é o jogo fundamental que tem empate. A tendência é que o Inter perca posição já nesta sexta-feira. Ou para o Santa Cruz, que pode ir a 17 e 5 vitórias, o Inter tem 4, se o Santa Cruz ganhar do Brasil de Pelotas, ou para o Goiás tem... iria 17 com 5 vitórias contra 4 do Internacional, ou para o Paraná, que iria 19 e 5 vitórias. Vejam a necessidade do Internacional amanhã ganhar o seu jogo do Criciúma às 4h30. Amanhã teremos Vinck versus Vinck, né? No Beira-Rio. Aliás, não sei se vocês se deram conta, né? Pelo menos 45 minutos... o Luiz Carlos Vinck vai ensinar, nem que seja com os olhos, o Cláudio Vinck, que vai passar na frente dele ali, né? Só que não vai ensinar, né? O que eu quero dizer é que ele vai condenar ou analisar com os olhos. Como é tio e sobrinho, eles já se conhecem. O Cláudio Vinck vai jogar muito provavelmente na lateral direita do Internacional, o que é o destino. Ou então o glorioso Fabinho, né? Que nem inscrito foi no Campeonato Gaúcho, agora vira uma arma poderosa do técnico Guto Ferreira. Aliás, Guto Ferreira pressionado ainda nas redes sociais, amanhã coloca o time titular do Internacional, em princípio com 7 mudanças, se continuar o Fabinho, 6 mudanças, porque o Victor Cuesta retorna para a titularidade da zaga, o Wendel na lateral esquerda, os 2 marcadores da meia cancha, Edenilson e Felipe Gutierrez, retornam também, os 2 atacantes, e aí o Vinck ou o Fabinho na lateral direita, um Inter completamente modificado. Para se ter uma ideia da tabela de classificação, já sem a rodada, por óbvio que começa apenas às 7h15 com Santa Cruz e Brasil de Pelotas. Guarani tem 22, Juventude tem 22, América Mineiro tem 19, Vila Nova tem 19, e aí vem o Internacional com 17. Até o CRB, o Londrina, o Ceará, o Criciúma, o Boa, o Oeste, o Santa Cruz, o Goiás e inclusive o Brasil de Pelotas, todos podem passar o Internacional. Claro, se o Internacional vir a perder em casa para o Criciúma, a tendência é que isso não aconteça, porque uma hora vai ter que mudar o vento lá pelos lados do Beira-Rio. Eu até hoje pela manhã, ao meio-dia, no preliminar, a imagem do futebol, estava falando com o Rodrigo Mendes e fazendo até uma comparação de quem vai colocar mais público, o Inter no Beira-Rio,
num jogo ainda não de desespero, mas um jogo de afirmação, um jogo de confirmação que com os titulares pode ser diferente, o Guto Ferreira pressionado, ou o Grêmio domingo no horário nobilíssimo, né, 4 da tarde, contra o Avaí. Eu sei que tem o jogo de sábado do próprio Inter, que interfere na presença de público do jogo do Grêmio, e do Corinthians contra a Ponte Preta. O jogo do Corinthians é em casa, mas já foi um enfrentamento no Campeonato Paulista, é um semiclássico lá de São Paulo. Então, falei aí da Série B da ponta de cima, dos riscos que corre o Internacional se vir a tropeçar e depois terá 2 partidas fora de casa. Quer dizer, o Inter está no limite aí de tolerância do que não fez até aqui e ainda assim permanece na 5ª colocação. Lá embaixo, os que estariam caindo hoje, o Paysandu se salva ali, né? Tem 13 pontos. Depois tem Figueirense, ABC, Luverdense, e aí vem o Náutico com 5 pontos. Mas o Paysandu tem 13, Figueirense, ABC e Luverdense tem 12, e o Náutico, glorioso Náutico do Beto Campos, tem 5 pontos, recém agora ganhou a primeira aí do ABC, e o jogo foi lá em Natal, o time do Geninho. Bem, falei da Série B, falo agora da Série A do Campeonato Brasileiro. Na Série A jogam neste sábado, Atlético Goianiense e Vitória, Vasco e Flamengo, Corinthians e Ponte Preta. Na Série B, amanhã, tem Figueirense e Ceará, Internacional e Criciúma, Boa Esporte e CRB, Juventude e Guarani, Oeste e Vila Nova. E no domingo, teremos a Chapecoense no jogo matutino, jogando em casa contra o Atlético Paranaense, estreando Vinícius Eutrópio. Às 4 da tarde tem Bahia e Fluminense. 4 da tarde também tem Cruzeiro e Palmeiras. Ainda às 4 tem Grêmio e Avaí. Às 7 da noite tem Botafogo e Atlético Mineiro. E também às 7 tem Santos e São Paulo. O noticiário geral dá conta de que o Grêmio alega que não recebeu uma parcelinha mínima de 5 milhões. É um tal de vigarice daqui, vigarice dali, né? Um promete que vai pagar, herda a dívida do outro. É o cambão em cima de cambão, né? Ou cambão por tabela. O Grêmio alega que não recebeu uma parcelinha de 5 milhões do São Paulo pelo caso Victor. Segundo a direção gremista, o valor relativo à venda do Lucas Prato, que foi penhorado, não foi depositado na conta gremista. Quem é que vigaristiou aí? Foi o Atlético que recebeu esse dinheiro inadvertidamente? Ou foi o São Paulo que não depositou? Provavelmente o São Paulo, que vende jogador toda semana, né? Podia pagar as contas, pelo menos, né? Mas, de acordo com o diretor jurídico do Grêmio, Nestor Rain, o valor que deveria ter ingressado nos cofres gremistas há cerca de 20 dias já, não foi pago pelos São Paulinos. O clube deve entrar com nova ação judicial contra o Clube Mineiro. E sabe quanto é que está a dívida? E após ser multado, então, em 2 milhões pela Justiça aqui do Rio Grande do Sul, pelo atraso no pagamento, o Atlético deve agora ao Grêmio cerca de 13,8 milhões por conta da contratação do goleiro, que foi concretizada já há 5 anos, foi em 2012. E aí mais uma curiosidade. O Vitor colocou o Grêmio na justiça e já recebeu o dinheiro. Quer dizer, o Grêmio vendeu, não recebeu, tomou uma ação na justiça e teve que pagar. Essa é a situação do nosso futebol. E o Renato resolveu por bem, junto com o departamento médico, com os fisiologistas e tal, não colocar em campo o Pedro Rocha. Então o Grêmio já tem 2 desfalques de titulares. O Marcelo Groi, que se lesionou ainda no primeiro tempo contra o Godoy Cruz e ficou heroicamente em campo. Heroicamente é um exagero, mas ficou no sacrifício em campo, né? E então não joga contra o Avaí no jogo das 4. Pedro Rocha da mesma forma poupado, né? Não vai jogar, sente dores musculares será preservado. E aí sempre gera um zum. Será que é só isso? Será que não está vendido o Pedro Rocha? Será que não é um acordo para preservar o jogador, para que converse no fim de semana? Sei lá. A verdade é que o Pedro Rocha, segundo o seu procurador, e eles não gostam de exagerar, né, tem 7 propostas de 4 países diferentes: França, Espanha, Itália e, se não me engano, Inglaterra.
Nicolas Careca pode ser emprestado para o Fortaleza para a disputa da Série C. Bem, o Internacional já falamos bastante, joga amanhã 4h30 no Beira-Rio, 6 retornos garantidos que já falei, Victor Cuesta, Wendel, Edenilson, o Felipe Gutierrez, Nico Lopes, Potker. Eu ouvi um zum que o Sacha poderia jogar ou no lugar do Potker, que está retornando de lesão, e até seria prudente que fosse poupado, mas o Internacional precisa de resultado para ontem, ou no lugar do Nico Lopes, o que eu definitivamente não acredito. Provável Inter, Danilo Fernandes, Vinck, Klaus, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, Gutierrez, D'Alessandro, Nico Lopes e Potker. E o atacante Grafite, uma curiosidade, está, não sei se pendurando a chuteira, vai ganhar algum troco maior aí, porque é veterano, tem 38 anos, se não estou equivocado, rescindiu o seu contrato com o Atlético Paranaense, a decisão foi tomada pelo próprio jogador e comunicada ao clube nesta sexta-feira, sei lá que tipo de acerto ele tinha para sair de uma hora para outra, e o Atlético Paranaense tá mal no Campeonato Brasileiro, tá mal na Copa do Brasil, tomou uma sacola do Grêmio aqui e tá agonizando na Libertadores da América, onde tomou 3-2 do Santos ontem, jogando em casa. Aliás, a propósito de Taça Libertadores da América, uma curiosidade, né? Teremos 4 brasileiros, muito provavelmente, de um lado, e do outro, também um outro brasileiro, o Atlético Mineiro, junto com 3 argentinos. Quer dizer, em princípio se enfrentam Santos e Palmeiras, Grêmio e Botafogo, claro, todos têm que passar ainda, né? Todos têm que confirmar. Santos e Palmeiras, Grêmio e Botafogo. E no outro cruzamento, Atlético Mineiro e River Plate, Lanús e São Lourenço. É o que se desenha, mas todos ainda têm que confirmar dentro de la cancha, já que é Libertadores da América. Já volvemos. Muito bem, estamos de volta já com nossos convidados, o Keller Kloss, ex-conselheiro do Internacional, aliás, faz muita falta no conselho, né? O conselho tem que ter gente que ronque grosso, né? Porque senão acontece o que tem acontecido no Internacional nos últimos tempos. E o Jefferson Thomas, que é conselheiro do Grêmio Independente, né? E o Maurício, que é nosso parceiro aqui de todos os meio-dias e também finais de tarde. Eu falo meio-dia, é 1h da tarde o programa, né? Mas hoje em dia, nas cidades grandes, não tem horário de almoço ao meio-dia, né? Só no interior. No interior ainda fecha o comércio, né? São Leopoldo, que é do lado aqui, seguidamente não, 80% do comércio fecha ao meio-dia. Canoas aqui, 30%, 40%. Canoas já é considerado interior, tanto que os bancos já abrem 1 hora mais tarde, com horário de interior, das 11 às 4. Então, eu me lembro quando fui morar em São Leopoldo, eu disse para minha mulher, tu vai ter que te adaptar. Lá é interior, que é interior? Se quiser ir no cinema, pega o carro, vai a Porto Alegre, né? Mas e os hábitos? Não tem, é hábito de interior, não tem, é isso aí. Bom, você participa do Cadeira Cativa, o telefone 995882374, ou no Twitter, @CadeiraCativaRS. Nós transmitimos ao vivo pelo Facebook, tanto o preliminar da 1 a 1h45, como o nosso Cadeira Cativa das 19 às 20h30, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Nós estamos transmitindo no canal 21 da NET, 48 UHF, TVN canal 19, 48.1 digital, ubratv.com.br, quer dizer, estamos pegando até em porta de geladeira, então não tem problema nenhum para quem quiser sintonizar, tem como sintonizar em qualquer lugar do mundo, ubratv.com.br, 48.1 digital, 48 UHF, 21 da NET, 19 TVN, facebook.com/Luiz Carlos Reck, e aí por diante vá compartilhando e vá dizendo para os seus amigos, olha, está sendo ao vivo sempre, né? Hoje ainda fui falar com o doutor Solano, estou encaminhando a aposentadoria, né? Agora está na hora de voltar para mim tudo que eu já investi. Tantos anos. Mais uma, mas quantas vezes? Não, uma aposentadoria. Eu nunca fui funcionário público, só que... Não, que funcionário público não trabalha. Tem funcionários públicos e funcionários públicos. Tem funcionários públicos também que não podem mais se aposentar também, né? Então, tudo isso acontece.
Como não pode se aposentar? Não, tem. Não se aposenta depois mais. Depois eu te conto. Não, tá bom? Condenados e tal. Pô. Condenados. Aí essa conversa. Complicou, já não. Mas tem funcionário público que não se aposenta mais ganhando o que ganhava antigamente. Sim, Os juízes, por exemplo, se passar a nova lei aí... Não, mas é que houve uma quebra de paridade. O boa noite já está implícito aqui. O boa noite está implícito, óbvio. Já estamos conversando. Começamos o debate já, vamos lá, bora. É que houve uma quebra silenciosa de paradigma que havia na República, no Brasil, desde o Império, passando pela República, que o funcionário público se aposentava integralmente os seus vencimentos, né? E silenciosamente se quebrou, sem mexer na Constituição, sem mexer uma vírgula, né? Só com decreto-lei? Não, só criaram incentivos para permanecer e fizeram duas carreiras que são o topo, né? A magistratura e o Ministério Público. Então, criaram incentivos para que permaneçam, e aí deu uma diferença grande. Os aposentados hoje dessas duas categorias, né, estão, digamos assim, desesperados, né, porque houve um gap, aí, um vão muito grande entre quem está na ativa e quem está aposentado. E silenciosamente, quer dizer que se tu quebrou esse paradigma lá nas carreiras do topo, certamente todos os outros agora é fácil de quebrar, né? Então terminou. Eu até acho que precisava, e estão se fazendo várias medidas aí, e ao longo do tempo também foi evoluindo uma série de benefícios que tinham que ser cortados, estão sendo cortados, estão terminando. Eu até, para meu gosto, tardiamente, né? Professores agora não têm mais licença-prêmio, funcionário de carreira. Mas é exatamente isso já deveria ter sido cortado há muito tempo, né? Mas, infelizmente, demora-se muito o processo. Uma coisa eu quero, você sabe que você sempre ganhou bem, mérito teu, mas... Não, o senhor é que acha. Não, né? Concursado, inteligente e tal, foi levando bem a carreira, não tem problema nenhum. Agora, o que acontece? O cara se prepara para gastar bem, né? Os filhos já olham o pai como ganhando bem, né? O cara já anda com um carrinho um pouquinho melhor, porque os caras já olham meio de assim, atravessado. Então, não é fácil ter um patamar e depois se aposentar. Aí é que está, isso, bem isso observado aí, isso. Porque as pessoas criticam muito, mas os juízes ganham um monte de dinheiro. Tá, mas eles se preparam, mas aí está. Pagam um IPTU alto, paga condomínio extremamente alto, porque os caras cobram até respiração dentro do E é condomínio. isso que aconteceu principalmente para quem os caras quebram, enlouquecem. Para quem já estava aposentado e tinha um patamar, e aí de repente houve essa defasagem, e hoje eles estão nessa situação exatamente. Tu tinha uma estrutura e para manter essa estrutura fica pesado, né? Muito bem. E o Jefferson é aposentado já, não? Não. Tá Nativo, estou longe disso ainda. Tá jovem, já dá para ver, né? E até na guarda, na verdade, das reformas para ver quanto tempo eu trabalho ainda. Mas já tenho tempo de carteira de INSS já há bom tempo, já 25, 26 anos de carteira. Mas já. permite, Rex, só fazer, embora não seja futebol. Eu tenho dito para meus filhos, tenho 2 filhos, e eu tenho dito, olha, esqueçam essa aposentadoria. Isso terminou esse negócio, vou me aposentar. Olha, cada um tem que fazer a sua aposentadoria. E vale para todos agora. Vale para todos. Tanto para quem está em serviço público, iniciativa privada. Né? Tem que fazer. É claro que, evidentemente, se aposentar lá pela regra geral e tal, tiver alguma coisa, mas não fique esperando por esta. Tem que fazer a sua. Exatamente. Daqui para frente é isso. Quem estiver pensando diferente está errado. Tem que cada um fazer a sua. Isso está mudando, como silenciosamente se trocou esse paradigma que vinha desde o Império para funcionalismo público, e também para a iniciativa privada está trocando paradigma. Quem não fizer a sua economia vai sofrer. Bom, e o Grêmio? Quando é que você acha que... Até onde pode ir o Grêmio? O Grêmio está fazendo uma boa economia, já que a gente está fazendo um comentário econômico aqui no Spot. Eu acho um pouco complicado ainda, mas isso aí eu acharia complicado para qualquer time de futebol e não necessariamente para o Grêmio em si. Mas eu concordo muito com o foco que a diretoria tem utilizado ultimamente, focando em Copas especificamente. É um caminho mais curto, é um caminho que parece ser
menos difícil de ser trilhado pela competitividade dos clubes que estão jogando ainda. Eu acho a Copa do Brasil, por exemplo, mais difícil do que a Libertadores, pelo que tem pela frente, até pelos cruzamentos que eu estava falando no spot anterior. E vamos lá, vamos torcer especificamente para que dê. Eu estou muito confiante, especialmente nas Copas, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores. Eu tenho uma tese que a janela só atrapalha o Grêmio se sair o Luan. Por mais que o Pedro Rocha esteja gastando a bola, mas sempre foi um jogador contestado pela torcida. Não pelos analistas que aprenderam a engolir o Pedro Rocha já 6 meses para cá. Não pelos técnicos que não abrem mão do Pedro Rocha. É só de 6 meses para cá que viram isso. Sim, ele estreou com o Filipão lá em Passo Fundo. E sempre foi apedrejado porque não sabia chutar, Pedro porque Rocha, não sabia fazer gol. Mas o Pedro Rocha é fiador foi fiador do Roger e continua sendo fiador do Renato em relação ao esquema tático. Ele é muleta do Marcelo Oliveira, que tem alguma deficiência de velocidade, etc. Mas é ele quem acaba ajudando a marcação em todo aquele corredor, colocando ali. E ele ainda consegue cumprir 2 funções, né? Porque tu vê que eles rodam de posições ao longo do tempo ali. O fato do Luan ser um jogador extremamente móvel e conseguir jogar em mais de uma posição, seja de falso 9, seja caindo para a esquerda, seja caindo para a direita, tem uma rotatividade grande ali que acaba acontecendo. Mas o Luan tem substituto. No elenco. O Ramiro também é um jogador que não tem. O Luan não tem tanto, substituto. Ele pode não ser com a mesma característica, mas eu entendo que o Bolanhos pode cumprir muito bem a função dele. Bolanhos afim, né? Mas, qual Bolanhos? Mas tem que deixar ele jogar também, né? Porque, poxa, ele ficou ano passado inteiro praticamente sem condições médicas de jogar. Ficou se recuperando e teve complicações depois na ossatura da face. Ele conseguiu chegar a um ponto de poder médico, poder jogar de novo, perto da final da Copa do Brasil. O que se ouve do Bolanhos extra-campo não é bom, mas o que se ouvia do Luan também não era. Se ele tiver o mesmo rendimento... Não, o que se ouviu... Eu queria fazer uma pergunta para esclarecer. 6 meses para cá que o Luan foi aceito ou Pedro Rocha? Não, Pedro Rocha. Ele estava com o Pedro Rocha. Não, porque dos gols na decisão para cá. Porque o Luan há muito tempo. Mas o Luan, 2 meses, tinha gente que pedia ele no banco. Não, mas aí pessoas que e pedia mesmo. Muitos pediam. Quando ele errou mais um pênalti, meu Deus. A torcida gremista ela é exigente demais. E até agora, no Interativo, se pegar aqui, os caras vão dizer... Pode vender o Luan. O Jefferson já disse que tem substituto. Não, eu acho que tem substituto, mas para mim ele é fundamental. Depois de tudo que o Luan fez pelo Grêmio, não. Vai ser convocado agora pelo time. Vamos deixar por gratidão. Vai ser convidado. Não vamos dizer que é desconhecimento, né? Não, é só ver tem a necessidade financeira. Ele é compulsório. A seleção olímpica, né? O Luan foi lá e deu ponto no time, que no início não estava rendendo, ele entrou e terminou com a discussão toda e o time foi campeão. Há muito tempo ele tem se demonstrado. Mas isso é alto-baixo. Bom, mas acho que nem o Pelé jogava todas as partidas extremamente no 100%, 90%. Tinha partida uma que outra a 60%. E aí vem aquela questão, né? Nos jogos decisivos o Luan some? Não, ele joga. Se ele desaparece num jogo de menos importância, tudo bem, nós não podemos exigir que o jogador, 100% das partidas, coisa mais abençoada que aconteceu na vida do Grêmio, por competência, foi vencer a Copa do Brasil. Porque imagina se não ganha aquela Copa do Brasil e perde o gauchão pro Novo Hamburgo. Aí daria uma estabilidade. Aí era terra arrasada de novo. Iam ficar marcados como derrotados. Que era o que se dizia, chega na hora H, o que tu disseste há pouco. O Luan treme, o Pedro Rocha não sabe chutar, o Bolanhos tem um comportamento extra-campo horroroso. Eu lembro que no final do ano passado se falava em contratação para o Grêmio, eu digo, mas por que não joga com os gurias? Até me olhasse assim, mas como? Não, os gurias, mas coloca, se está jogando bem, o Everton andando bem, Pedro Rocha andando bem, mas coloca jogar, claro. Mas já colocava? Sim, já colocava, e ganhou a Copa do Brasil assim. Com um time completo. E ganhou a Copa do Brasil assim, e aí começou, mas tem que trazer. Não, tudo bem, que traga um outro pontualmente. Vê pontualmente. Exatamente. Mas havia o questionamento. Não havia o questionamento. O doutor Adalberto Praz, antes da conquista do título, disse que o Grêmio precisava de um fazedor de gols. Aí, numa decisão, o Pedro Rocha fez 2, antes o Everton fez gol, o Pedro Rocha fez gol contra o Atlético.
Mas eu tenho a impressão que a declaração do Praz ela foi muito mais voltada para ser um 9 legítimo. Sim, Hoje a gente tem atacantes leves. Não acreditava nos guris também. Não, é para ter uma opção. Eu acho que é mais para ter uma opção de não vou chamar de poste, digamos assim, né? Mas um jogador que é mais de área especificamente, porque do que esses jogadores que tu mencionou, Luan, Everton e Pedro Rocha, que são jogadores leves, não são esses jogadores de presença física na área como o Barrios é. O que se dizia o seguinte, na época, se trouxer um cara pro lugar do Luan, vão estragar o esquema. Pois ele entrou no lugar do Luan, o Luan entrou no lugar do Douglas e deu certo. Encaixou de uma maneira... Porque jogava assim na Olimpíada. É o mérito do treinador. Ver as potencialidades que tem no elenco e colocar na função que melhor rende. Eu vou trazer um diferencial ainda. O Arthur também acho que é um diferencial muito grande nesse aumento de qualidade do Grêmio. Pela capacidade de retenção de bola que tem, o Maicon está fora do time hoje. Mais jovem do que o Douglas. E executar... Não, mas são posições completamente diferentes, né? O Douglas é muito mais à frente, é o jogador da penúltima bola e o Arthur é o jogador de condução, de levar para frente, etc. Eu quero dizer que não tem como colocar todos. Não, claro que não. Se ele jogasse, se o Arthur não jogasse, o Luan ia mudar de posição de novo, com Douglas e Barrios. Né? Ou ia sobrar, sabe quem, né? Possivelmente Pedro Rocha. Possivelmente Pedro Rocha e o Luan deslocado para a esquerda. É verdade. Não era a próxima vítima, era a permanente vítima. Mas vocês se dão conta Escolhido para morrer. Né? Mas vocês se dão conta de uma coisa, né? Marcelo Oliveira, será que volta realmente ou o Cortez vai continuar jogando? Eu acho que eles têm o mesmo tamanho, vou te dizer. O Cortez... Tem uma diferença característica. A gente está conversando dentro do grupo de político que eu atuo, com características de jogo. O Cortez é um jogador muito mais leve do que o Marcelo Oliveira. E o time do Grêmio está, acho que, ganhando um pouco dessa referência, desse rendimento, exatamente pela leveza que acabou sendo colocado. Tu compara o Arthur e tu compara o Wallace, são dois jogadores de muita qualidade, mas com valências diferentes. O Wallace é um jogador mais pesado, não tem um toque tão apurado. E o Arthur é um jogador de fazer um jogo rápido, de conduzir a bola, de guardar ela quando necessário, mas tu vê que ele faz uma distribuição muito mais rápida. Eu me surpreendi com a declaração do Bagé. Então, assim, eu entendo que o Cortez me dá essa característica de ser um time mais leve e de mais jogo, mais frequente e talvez até mais vertical. Manteria o Cortez, exatamente por essa lógica de raciocínio. Uma notícia só, Renan, que está circulando nas redes sociais agora é que o Grêmio estaria muito próximo de anunciar o Paulo Vitor, goleiro do Flamengo, para reforçar o seu grupo. Paulo Vitor? Goleiro, é o terceiro goleiro do Flamengo. Não sei, porque o Alex Muralha... Ele foi titular ano passado, ano retrasado, Foi né? titular um bom período, teve algumas complicações com torcida, enfim, a torcida criticando ele, mas agora estaria em vias de ser anunciado pela direção do Grêmio. Mas alguém tinha mencionado que o melhor goleiro do Grêmio era um outro jovem aí. Thiago. Mazzaropi? Mazzaropi. Disse aqui. Mas foi a recordação, foi o REC que falou isso. Terminou o contrato dele. E sabe quando é que o Mazzaropi falou? No dia que ele estava terminando o contrato. E o Mazzaropi é funcionário do Grêmio, cornetou a atitude do Grêmio. Teve coragem. O Thiago parece estar indo para a Europa, parece. Tem alguma informação. Tomara que tenha cabeça também para isso, né? Porque eu acho que o grande ponto contra ele foi que ele talvez acabou achando que tinha mais tamanho de jogador do que realmente tinha no momento que ele jogou. O problema é que o goleiro não tem como disfarçar. Eu estou dizendo que quem me surpreendeu foi o Bagé, o técnico Bagé aqui, dizendo o seguinte: eu não gosto da maneira do Arthur jogar. O Arthur ele tem muito toque pro lado. Ele tem 95% de passes certos, mas ele só toca pro lado. Ele não é um cara vertical. Não é o cara que vai em direção... Mas é que ele tem muita movimentação. Aí eu não fiquei observando muito, mas o pouco que eu vi desse jogador, a diferença dele, porque eu sempre fazia crítica a esse tipo de meio campo que só toca para trás e para o lado, que não adianta o scout lá 90%. Não, um é que ele é de movimentação e também de rapidez. Claro. Aí dá a diferença, porque tu pode dar o toque para o lado, para trás, mas se tu tiver uma
uma alta movimentação, né? E em velocidade, Se tiver alguém passando também. tu está sempre dando opção de jogo para o teu companheiro. Eu vou te lembrar o Guinha Azul passava do meio campo, tinha dificuldade em saber o que fazer com a bola, mas era um que na destruição ele era muito bom, na roubada de bola e na destruição, no combate, mas era o seguinte, ele era excelente em dar a opção de jogo para a saída de bola e para os demais companheiros de meio campo. Limpa trilho. Exatamente, porque ele estava em todas, ele ia, então sempre está a opção, porque aquele outro jogador que é diferente, pega a bola, toca para trás, para o lado e fica paradinho. Ou corre um pouquinho, para e volta para manter a posição. Aí não, bem diferente do Arthur, que ele pode ficar tocar para o lado e tal, mas ele toca para o lado, aparece mais à frente, recebe, toca, dá opção de novo. E isso começa a dar retenção de bola, dá confiança para os companheiros também do meio campo, e enquanto está com a bola também tu não é atacado, né? Exato. Eu vou comparar dois jogadores que tinham um índice de estatística muito alto de passe certo. O Adilson, aquele alemãozinho que jogou em 2009, 2010 no Grêmio, está na reserva do Atlético, e o próprio Arthur. O Adilson tinha um percentual desses também altíssimo de passe, e era um cara que passava mais para a zaga do que necessariamente passe para frente. Agora, peguem qual é a característica de jogo... O Bob não era passe. Mas peguem a característica de jogo do Grêmio. O ponto fundamental, que aí vem a crítica que o Bagé fez, eu vou discordar um pouco em função do modelo de jogo do Grêmio. O que o Grêmio faz sempre? Ele parece um time de handball muitas vezes. Bola aqui, para cá. Para cá, para cá, até achar um espaço para tu poder fazer infiltração. É óbvio que o Arthur só vai dar passo para o lado, porque exatamente está fazendo o passe de lateral a lateral para o tipo de jogo que tem. Não precisa aprofundar como o Douglas fazia, que era outro sistema. Aí é outro modelo de jogo, mas exatamente são modelos de jogo que fazem isso, fazem a característica do jogador acontecer. Exato. Mas agora, se colocar um jogador que pode fazer essa função e não tiver sequência na frente... Aí tu vai dizer que o futebol é totalmente improdutivo. Só que tem, é isso que acaba dando opção e os outros jogadores dão sequência. Sei que o Keller Flores nem dorme mais com essa possibilidade do Grêmio ganhar os 3 títulos. Já voltamos. (7h39) está em andamento o jogo do Santa Cruz lá contra o Brasil de Pelotas. Eu digo lá porque é em Recife. Exatamente. 0-0, 22 do primeiro tempo. O Brasil já teve uma boa chance, mas segue empatada a partida. O time do Brasil é melhor que o Santa Cruz, hein? E uma presença muito pequena de público na Arena Pernambuco. Todos os jogadores titulares. O Brasil de Pelotas estava vendo a escalação, todos os jogadores principais, quer dizer, aprendeu o técnico do Brasil, foi brincar com o Internacional, tomou-lhe uma chapuletada e podia ter tomado uma goleada que ele tinha em casa. Surpreendentemente, o Inter jogou bem. E ele, numa hora para outra, resolveu castigar o time. Eu já disse aqui... Tem umas 4 ou 5 versões isso, né? Eu vi já que tinha sido solicitação do médico e o Rogério Zimmermann não tinha aceitado. Uma história do Wagner. Pois é, Wagner e do Martini, que tinha rolado alguma briga. Mas é o seguinte, bota a jogar, dá um xixi, diz, agora eu quero ver se vocês vão me recompensar e tira na segunda-feira. E tira na segunda-feira, não. Tira salário, muda o cara, faz alguma coisa assim, mas não penaliza o time, né? A escalação do Brasil, até para você ter uma ideia. Eduardo Martini, Ednei, Teco, Leandro Camilo e Breno, Leandro Leite, Itaqui, Rafinha, Wagner e Marcinho com o Lincoln na frente. Forte, o ataque bom. Esse Lincoln saiu da onde? Porque o início agora é um tanque, eu não sei de onde é que veio, mas é quase um zagueiro jogando centroavante, né? De porte físico. Gol, né? Mas ele faz gol. É igual o Lucão, que era reserva aqui do Novo Hamburgo, né? E tá artilheiro do Criciúma. Agora, artilheiro mesmo é quem compra a Free Gold. Esse aí tá sempre fazendo gol e gol a favor. Né? Tá aí o telefone da Free Gold, você já pode começar a ligar. São muitas ligações, 4003-4220, fica lá cadastrado o seu número, né? O pessoal já liga de volta, você já encomenda e amanhã mesmo, e amanhã entrega. Entrega, em casa. É isso aí, Léo. Em casa, no trabalho. Em qualquer lugar do Brasil. No hospital. Já mandaram para aquele homem lá na Itália? Já. Fez muita entrega para política essa semana? Não, mandaram lá para a Itália já. Ele pediu, ele foi? Pediu. Mas os políticos devem ter pedido muito essa semana lá. Compraram bastante. Estão vendendo pra todo mundo, até agora. Quero entender a piada. Porque ele esteve em Brasília essa semana. Ah, bom. Essa semana eu estava em Brasília. Achei que lá virou tudo uma grande panela. Pois tudo acaba em pizza. Acabei pegando... Dá pra fazer o pizza. que estava sendo fritado. Também.
Acabei Todas levando um válidas. frio. Sem óleo ainda. Que tá Acabei levando um frio inédito pra Brasília. É Nunca mesmo? teve frio em Brasília. Os caras falaram que fazia mais de 20 anos. Mas só tem político frio lá. Mas o que fez esquentar o clima lá foi a Fregigold, meus amigos. Porque é o seguinte, ó. Quem tem esse produto em casa... Agora o Brasil todo está descobrindo, não só no Rio Grande do Sul, que a gente vende para todo o Brasil já. Logo mais vamos estar vendendo para o mundo inteiro aí. Quem tem a Fregigold sabe o quanto faz diferença na sua cozinha e você principalmente eliminar o óleo da sua alimentação. Quem não conhece um amigo, uma amiga, um parente, um vizinho que já tenha tido algum problema aí de saúde, colesterol alto, diabetes, pressão alta, e não pode mais consumir alimentos gordurosos, né, gente? Então nada melhor do que você ter a Fregigold. Você está vendo essas imagens agora impressionante, onde você prepara com ela qualquer tipo de fritura e também qualquer tipo de cozimento sem usar o óleo. Olha o ovo frito como fica. Você prepara aquela carne, faz um frango, peixe. A chuleta fica um espetáculo, meu amigo. Você vai fazer aquela chuleta. Coisa linda essa chuleta. Tá bonita, né? Bah. Não, e não pense que é só a imagem do vídeo que a gente editou uma coisa, não, gente. É real mesmo. Quem tem sabe que ela realmente fica bonita, mas não adianta ficar bonita, ela tem que ficar saborosa. As pessoas muitas vezes acabam achando que como não usa óleo, Dá pra ela fazer vai perder o vaca sabor. torrada? Nunca fiz. Mas dá. Hoje eu dá. comi vaca torada. Dá pra fazer, acredito. Prato Nas principal. panelas, né? É. Não na frigideira. Na frigideira não É. ficou, é muito pequena. Agora, o peixe eu sei que pode fazer. O peixe eu sei que pode fazer. E olha como ele fica bonito, olha aqui. Bah. Agora é o seguinte, meus amigos. Uma Além de você... pimentinha por cima, um salzinho. Na verdade é assim, ó. Você pode... O pessoal gosta muito de fazer aquele salmão que você grelha ele embaixo, grelha ele em cima, fica um espetáculo. A banana frambelada também, ela não gruda no fundo da Maurício panela. gosta muito de banana. Frambelada. É boa, né, Maurício? É boa, boa. Bota a canelinha no final pra completar, né? Agora, meus amigos, o que mais impressiona são as imagens que vão vir a seguir aí. Porque você prepara também a batata frita nas nossas panelas É show. sem a necessidade de colocar óleo. Faz esse charme ainda, faz. Não, olha só Fica se fresqueando na panela. Né? Com certeza, ela fica um espetáculo. Agora fez frio a semana, você que quer assistir aquele filme e preparar aquela pipoca. Então não tem o que você não consiga fazer na Fregigold. Você prepara todos os seus alimentos, você vai continuar preparando o que você gosta. Preste atenção, você não vai deixar de comer o que você gosta. Você só vai preparar ele agora de uma maneira muito mais saudável e ainda, como você está vendo aí, não perde mais tempo lavando e esfregando panela. Minha amiga, você que está nos assistindo agora, quem é que gosta de lavar e de esfregar a panela? E dá pra pagar pedalado? Não, com certeza. Agora vem a melhor parte, o seguinte, ó. As primeiras 50 ligações, então, pode parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito. Nas principais bandeiras, desculpem, até 12 vezes nas principais bandeiras de cartão de crédito. Você que ligar agora, garante o frete gratuito. Amanhã nós vamos estar entregando o dia todo para você que ligar hoje e adquirir o seu conjunto de panelas com as 4 peças. E a partir de agora, as primeiras 50 ligações, 50 primeiras ligações que nos der um toque agora, já vai garantir um super desconto. Então pega o telefone e vai ligando agora que tá valendo. 40 03 4220. 40 03 4220 já tá valendo. Somente as primeiras 50 ligações que nos der um toque agora vai ter a entrega gratuita amanhã mesmo na porta da sua casa. Então pega o telefone e liga agora. 40 03 4220. Já quero deixar um grande abraço aqui pro Colorado, ó. Seu Pedro Silveira Mendes. Adquiriu um lindo conjunto de panelas hoje da nossa Fregigold aí. Da onde Tá é? usando. Ele é de Gravataí, de Gravataí, seu Pedro Colorado. Um dos maiores pibes do estado do Rio Com Grande do Sul. certeza. Gravataí. Bom, um abraço pro seu Nelson também, que tá em Sapucaí nos assistindo agora. Também é cliente aí da Fregigold. Então, faça como essas pessoas aí, adquire a sua também. 40 03 4220. Os tiozinhos estão tudo indo pra cozinha. Eu posso falar porque Sabe eu que a sou gente tiozinho vende também, hoje, sou tiozinho. a gente vende hoje muito mais pra homem do que pra mulher. É, né? Ver como é que é, né? Tu já tá com aquele avental cor-de-rosa? Sim. Até tô aprendendo a cozinhar, tá vendo? É isso aí. Valeu, obrigado, Léo. Empresa Gaúcha, com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e eficiência dos serviços prestados, fazendo como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas.
Agora, na Venceslau Escobar, 1786, também na José do Patrocínio, 381-385, 30 minutos do primeiro tempo em Recife, Santa Cruz e Brasil, 0-0, como diria... Gol do Santa. Gol agora? Então, Gol do Santa. Foi dizer, informal. como diria o falecido Antônio Augusto Oxo, ia dizer... Então, não. Derlei marcou o primeiro gol. Derlei, zagueiro. Sempre foi um bom jogador. Hein? Esse é mais um dos mal observados. Que o que o Inter contratou de centro médio, ainda sou da época de centro médio, de volante ou de marcador que seja da meia cancha, e não sei por que esse rapaz nunca teve. Era o que tinha a melhor mobilidade. De qualidade, quantos contratou de qualidade inferior a ele? Ao Derlei? Derlei virou ídolo no Nordeste, jogou nos três. Não, ele poderia ter, como eu digo para alguns jogadores que estão lá, e que alguns dizem assim, mas é viúvo. Não sou viúvo. É que se não tem jogador melhor, deixa esse que está aí. Né? Não que eu ache que os que estejam ao nível desejável. Né? Mas o que acontece muitas vezes é que tiram um jogador que acham que não tem condições ou estatura de jogador para o Internacional, só que aí vão e trazem um ou dois de categoria inferior a esse que está. Isso é um erro de avaliação terrível. Nós tivemos erros de avaliações. Não que não se deva contratar o Michel. O Lucas Lima. O Michel foi destaque numa segunda divisão e o Michel jogou no Porto Alegre, no Camboriú e no Atlético Goianiense. Guarani de Palhoça. No Guarani de Palhoça também. Antes eu não sabia que era Camboriú, jogou nos dois, na verdade. Então foi Porto Alegre, Camboriú, Guarani de Palhoça e Atlético Goianiense. Ele jogou no Grêmio de Palhoça com o Vitinho. Lembra o Vitinho que veio pro Grêmio? No tempo que agora... Ele tinha ido pra América, não sei onde é que ele tá depois. Fez alguns gols lá. Exato. Mas ele foi pro exterior até. Foi na mesma época. O Guarani de Palhoça fez uma Ele foi rebaixado no final, mas ele deu um primeiro destaque no Catarinense e depois caiu. Mas foi exatamente no mesmo elenco. Do Campeonato Catarinense. Exato. Foi por isso que o César Pacheco trouxe ele, né? Diga, complete, por favor. Não, tem que trazer sempre que acrescente. Que acrescente, que seja, que qualifique o elenco. Só que nos últimos anos, parece que o mais importante não é qualificar o elenco, o mais importante é fazer negócios. E aí vem uma crítica que eu faço já há muito tempo. Quando se tinha 6, 7, 8 mil associados, que foi daí que se criou aquele negócio de dizer que a cada ano temos que vender 1, 2 grandes jogadores. Só que depois, quando se chegou ao patamar de 100 mil associados em dia, com uma verba publicitária, com televisão, um orçamento de 300 milhões, não precisa mais vender jogador, 1, 2 jogadores por ano. Né? Tem que saber administrar e não ficar. Se fizer a movimentação de compra e venda de jogadores, é um absurdo que se vende, que se compra e sempre jogadores parece que fica desqualificando ainda o elenco que tem. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade, radiadores para linha leve e pesada, Farrapos 1295, esquina Hoffman, abre amanhã, ligue 3222-6317, WhatsApp 98405-2875, o número está na tela, atende também aos sábados pela manhã, antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Becker e Ficha alerta direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir, consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Tabacaria Aiboré, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações amplo mix de produtos, charutos e acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões. Chapéu Panamá, é lá que o Alaor Veríssimo compra, Chaplin e cartolas, canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros, bótons e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição no térreo do Shopping Total, loja 1135, Tabacaria Aimoré, telefone do seu Cláudio, 3018 7015. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Hoje é sexta-feira, pede em casa. Desde 1962, conquistando clientes com o nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Esse é o único. Televendas 3224-8000. Priori Locações. Máquinas e equipamentos de marcas famosas como Liu Gong, Dresta, Paletrans, Manitou, BID, Movix.
Ligue 3061-2221, Priori Locações, a melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para indústria e construção civil. priorilocacões.com.br. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Ó, tá aí o doutor Charles vai dar aquele recado para você escancarar o sorriso. Fala, doutor. Olá, Rec, tudo bem? Muito obrigado pelo espaço aqui no seu programa. Hoje eu quero trazer um recado muito especial aqui da Uralsim para todos os nossos amigos aqui da Ubra TV. Para você que está nos assistindo nesse momento, você que há muitos anos vem usando dentadura, prótese móvel, aquela famosa chapa, para você que perdeu 1, 2, 3 dentinhos e que vem sofrendo com essas próteses móveis. Neste momento, a Uralsim está com uma grande condição especial de atendimento para você realizar o seu tratamento com implantes dentários. Então não perca mais tempo, anote o telefone da Uralsim, é o 3076-4343. Pode fazer seu agendamento também pelo WhatsApp, 99951-4343. 2 Uralsim à sua disposição em Porto Alegre, hein? Mas é válido para toda Porto Alegre e região metropolitana. Então não perde mais tempo. Você que sonha com um tratamento com implantes dentários, este é o momento. Exclusivo para os nossos amigos da Ubra TV. Rec, muito obrigado e até a próxima. Próxima, tomara que demore um pouco. Aliás, a minha vai demorar, porque fiz na Uralsim, né? Mas não tem mais nada a ver esse negócio de ponte móvel, prótese, né? O cara podendo fazer implante. Até com 80 anos o cara pode fazer implante hoje. Implante agora está dominando É um investimento. o mercado. E é rápido. Pelo que o doutor Charles falou essa semana, em 3, 4 dias. É seguro, feito. né? É seguro. Não tem aquele problema que ter o acidente aquele, né? Isso, momento mais inadequado escapar, né? Imagina o cara vai espirrar numa festa não. E a perereca sai voando, né? Tem uma série de aspectos, acho que é mais higiênico também, então tem sem uma dúvida. série de aspectos que acabam No sendo interior muito nós mais... chamávamos de mobília. A Está mobília. na hora Vai de reformar trocar a mobília. Está na hora de trocar a mobília. mobília. E o problema é o seguinte, doutor, quando fica torta, quando começa um dente desgastar, e o mais outro um fica lado do inteiro, outro, aí fica assim, ó. Ela fica aqui, tô raso, tô fundo, tô raso, tô fundo. Aí é pior ainda. O que tu espera amanhã? Jogo duro? Olha, eu espero... Vink versus Vink. Exatamente. Eu espero... Vink passando na frente do tio ali. Mas eu espero um jogo difícil. Tu imagina se o Luiz Carlos grita pra ele, tu não aprendeu nada comigo, rapaz. Mas eu espero que seja um jogo difícil, porque primeiro, a característica que todos os times que vêm jogar contra o Internacional, como já mais surrado do que eu vou falar ainda mais uma vez, né? É que é o time grande que está na Série B Internacional. Então, sempre há a oportunidade do jogador aparecer, fazer uma grande partida e demonstrar que ele tem qualidade, enfrentando um time mais qualificado, do nível superior. Então, isso sempre. Até o próprio treinador, por exemplo, Luiz Carlos Vinck, ele vem aqui e quer mostrar que ele é um treinador que tem capacidade de assumir, por exemplo, o Internacional. Ele quer trocar de vestiário. Claro. Então, isso acontece com todos os times que vão jogar contra o Internacional. Então, não há essa partida fácil. O que eu acho que aquele primeiro jogo contra o Londrina foi ruim nesse aspecto. Que o pessoal chegou lá, fez 3-0, achou que ia passear na segunda divisão, né? Então, primeiro por esse aspecto. Segundo, que o Luiz Carlos Vinck tem demonstrado que todas as equipes que ele arma, elas são muito combativas, né? É bem estruturado o sistema defensivo que ele monta e, então, por todos esses ingredientes e mais a qualidade que ele já vem demonstrando como treinador, penso que não será fácil o jogo. Mas penso também que é o momento do Internacional começar a ganhar, né? Ter o turning point aqui, é o ponto de virada disso aí, porque nós não temos mais outro momento. Agora está muito compactado, se não ganhar e os outros ganharem, vai cair lá para trás na tabela, primeiro. Segundo, o Internacional... O Internacional agora é o sexto, né? O Santa Cruz está passando o Inter. Mas se não ganhar, então, e não demonstrar um bom futebol, o que vai acontecer? Vai ficar insustentável a comissão técnica, porque não vai trocar o treinador de novo. O treinador trocou há pouco, não vai me dizer que vai trocar o treinador, vai ter que trocar a comissão técnica. E aí eu tenho pena de quem vai assumir, porque é um momento muito difícil.
O que tu fala de comissão técnica, o vice de futebol? O vice-futebol, os diretores de futebol e, eventualmente, trocar executivo de futebol. É claro que não dá para trocar todo mundo, mas que tem que trocar, tem que trocar. Isso se não tiver resposta. Eu, sinceramente, espero que tenha resposta. Keller, porque está no momento de começar a dar resposta. As contratações do Inter foram boas ou não foram boas? Eu penso que foram todas as contratações. Eu digo mais, até se mantivesse aquele elenco do ano passado, depende de treinador e direção. O que faltou, eu digo, o Zago demonstrou que tinha condições, que tinha capacidade tática, que ele conhecia esquema tático, só que ele variou demais, faltou direção para dizer, ó, não, terminou, as experiências terminaram. Agora nós temos que ter um esquema tático e uma formação. E eu falei várias vezes aqui em outros programas que ele estava arriscando que não ia vir o resultado e ele ia cair pelo resultado. E aí começa, não tem resultado, começa, todo mundo quer tirar a responsabilidade de cima de si. Né? Então o grupo de jogadores também começa a gerar instabilidade. Então, já nesse ponto, o Guto Ferreira assumiu, pelo menos não vinha perdendo, então vinha se mantendo. Olha, não está perdendo. E futebol é resultado, não se ouve mais uma crítica ao Renato. O Renato era chacota, né? Sim, que não sabia treinar, que não sabia treinamento, que só fazia coletivo. Dá para criticar, mas não precisa ir até o fundo, né? Na verdade, o aspecto que tu falou do Renato se pega ele, se pune ele muito em função do folclore que ele gosta de fazer em cima dele. Mas é evidente que o Renato tem feito um grande trabalho. Menos óculos escuros em coletiva. Ele está amadurecendo, né? Menos luva no outono. Não é porque no inverno ainda mas o Renato mas ele faz um teatro. Ele gosta de fazer. Mas ele é um personagem. Nós convivemos com o Renato há 40 anos. Mas ele é treinador também não é de hoje, né? Ele já fez belos trabalhos aí. Então exatamente. Não, exatamente. Eu vejo algumas coisas, por exemplo, colocadas muito claramente no Renato. O time joga por ele, sem dúvida nenhuma. Ele já ganhou 2 Copas do Brasil, hein? E ele representa... O Santa Cruz amplia, hein? 2-0. E eu enchendo a bola do Brasil, que hoje ia jogar completo. Não, mas João Paulo marcou o segundo gol. Santa Cruz lá, por mais mal que esteja, me parecia que ia ganhar. Mas vamos lá. Tá dizendo que o Inter obteve um bom resultado daquele empate. De certa maneira, sim. 0-0. Sabe por quê? Eu queria entrar no aspecto do Internacional, mas só para complementar o que eu estava falando do Renato. Fora de casa, a campanha do Inter é ótima. Não, e só para citar, João Paulo, o ex-Inter, né? João Paulo agora estão jogando na Arena Pernambuco, né? Não. O João Paulo joga no Botafogo. É outro João Paulo. Não, o João Paulo. Aqui no site do Santa Cruz tem ele com a foto de João Paulo. Não. Só se está desatualizado. Não, o João Paulo Mior joga no Botafogo, fez gol ontem. Eu tinha essa impressão. Eu busquei no site do Santa Cruz, apareceu a página dele. Eu confesso que eu não sei. Eu confesso que eu não sei. Ele passou pelo Santa Cruz. O Maurício agora já inaugurou o contrato com 2 clubes ao mesmo tempo. Ele jogou ontem pelo Botafogo e hoje o Botafogo cedeu pelo Santa Cruz. Qual é o problema? Não, são competições diferentes. No interior a gente jogava em vários quadros. Sim, são competições diferentes para jogar. Eu só joguei João Paulo meio-campista para buscar o histórico. Quem marcou e apareceu no site do Santa Cruz. João Paulo meio-campista, João Paulo Mior, mas é o outro. João Paulo Mior mesmo. É que eu tô chato hoje. João Paulo Mior tá no Botafogo, ok, Rec? Mas vamos lá, retomando o que a gente tá falando. É que eu me assustei, porque ontem ele fez o gol, pô. Não. Renato, especificamente, a gente estava falando, o time joga exatamente por ele. E isso aí tu vê muito claramente isso. Ele amadureceu como técnico e se cerca de pessoas adequadas para isso. Tu pega o Alexandre, que é o auxiliar técnico dele, é um cara muito capaz e que auxilia ele muito, apoia ele muito em treino. E o Grêmio montou uma comissão técnica paralela com diversas valências, principalmente com apoio não psicotécnico, desculpa, estatístico, que também ajuda muito a trabalhar esse tipo de valência, esse tipo de coisa. Me parece que todo esse entorno que cerca o Renato propriamente dito tem colaborado. Não é só o Renato. A Renato de jogo tem sido muito boa. Claro que sim, não tenho dúvida. Ele, de um tempo para o outro, ele já sabe quando é que o adversário pode complicar, ele bloqueia mais algumas ações específicas. Ele tem feeling, Essa bola aérea da de defesa campo do Grêmio, quando precisa o Michel não sai, quando precisa recuar mais um, ele manda fechar, manda o Ramiro não ir muito. E tem mais, tu tem jogadores que têm essa inteligência dentro de campo também, tem jogadores que têm personalidade que eles também assumem. Vamos lá, é comigo, deixa que eu resolvo isso aqui, faz aqui, marca aqui e tal, etc. Ajusta o campo. O Minelli era um cara que falava isso especificamente, que tinha jogadores acima da média na década de 70. Que a Holanda de 74 sempre se fala que eram jogadores acima.
Tu é um daqueles mais entusiasmados que dizem que esse é o melhor Grêmio dos últimos tempos? Eu esperaria um pouco para dizer isso, porque isso pode parecer um pouco de soberba. Eu não gosto de soberba. Mas que tem tido resultados muito bons e que tem encantado os olhos para jogar, sim, com certeza. Muito bons times, né? O do Tite foi muito bom. Mas dos últimos 15 anos, é sem dúvida o melhor. Dos últimos 15 anos, desde 2001, desde 2001, com certeza é o maior. Não o melhor, não o maior. Aí que tá. Então a comparação mínima. 2001 agora. 2001 era muito bom também. Sim. E jogava com essa mobilidade. Quando via, tava o Luiz Mar na cara do gol, tava o Varley na cara do gol. Mas eram propostas diferentes de jogo, né? Hoje, aquele time de 2001, ele jogava muito em contra-ataque, que é a característica do Tite inicial até 2010, 2011. Esse time de hoje, ele joga muito mais com a posse de bola, garantindo o jogo. E talvez aí tu veja um domínio maior do time, exatamente em função dessa garantia de posse de bola. Roger ou Renato? É complicado porque são conceitos diferentes. O Roger talvez daqui a 4, 5 anos, quando ele amadurecer um pouco mais como técnico. Hoje o Renato. Eu acho que o Grêmio reaprendeu a jogar futebol com o Roger. É um trabalho lá do início. Eu acho que o Felipão... Foi importante. O Felipão, quem ajeitou foi o Roger. O Felipão, com uma série de defasagens metodológicas que tinha, ele começou o trabalho que o Roger aprimorou e que o Renato arredondou. Foi uma evolução também. O mérito do Renato é esse. Ele não estragou e melhorou. Não fez terra arrasada e disse, não, agora é tudo diferente como comigo. Como acabou sendo Internacional no passado, né? Não, mas já faz hora o Internacional vem nessa aí, né? De troca e... Mas a gente... Falcão não precisava ter dito, quando assumiu no lugar do Argel, que o Inter tinha que jogar bem e bonito. Ali já era a hora de ganhar. Tem que começar a ganhar. Ali já era a hora de ganhar. Primeiro é não perder, depois ganhar e depois ganhar e jogar bonito. O Falcão disse que o Inter tem que ter merecimento. Ali já não era mais a hora. Não, tem que ganhar, não tem que ter merecimento. Eu posso ganhar de 1-0. Posso ganhar de 1-0 imerecido, sem problema, gol de mão. Naquele momento, 7 rodadas antes, o Inter era líder do campeonato e se criticava justamente que o Inter conquistava os resultados e não jogava bem. Eu acho que é nesse contexto que o Falcão fala aquilo. Eu volto a esse aspecto. Por exemplo, assim, eu mesmo, algumas vezes, talvez tenha pronunciado, mas olha, o Argel, isso eu lembro, eu falei várias vezes em programas que o Argel, o time dele não tinha um rendimento que justificasse os scores, as vitórias. Precisava melhorar. Mas quando tu faz esse tipo de crítica, o que tu pensa? Olha... Muda 2, 3 peças. Não, se sair o Argel... Eu não dizia que tinha que sair, eu até fazia o cotejo exatamente com o time do Roger da época, que era Roger e Argel. Daí eu dizia, olha, o Grêmio tu vê que tem um sistema tático internacional, a gente não vê. Eu lembro muito bem. Isso, tanto é que o Argel vivia irritado conosco. Mas eu fazia essa observação. Lá eu dizia isso. Mas quando eu dizia, eu queria que o Argel ou ele arrumasse o esquema tático, ou se ele não arrumasse, se viesse eventualmente um outro treinador, que fosse superior. O que acontece? Aí, a direção é o seguinte, houve então os clamores da torcida, porque a torcida também estava vendo isso, todo mundo reclamava, e tira o Argel. Só que aí me traz alguém que deixa pior. Aí é que sair de lá para cá, todos que vêm sendo substituídos, parece que vai ficando pior. Essa é a minha preocupação. Agora, quando a torcida ou quando alguém faz uma observação que não está bem, é que tu quer que fique melhor. Agora, não que fique pior. Falcão, já que você não disse, até achei que ia dizer isso. Demagogia. Bota o Falcão, acalma tudo. E começamos tudo de novo. O Falcão é o seguinte, pensamento mágico. O Falcão reclamou, e pena que eu acho que ele não está nos assistindo, né? A irmã dele assiste todos os dias. Assiste todos os dias. Então, Roberto Pato Mouri então eu espero que chegue a ele isso que eu vou dizer. Vai chegar. O Falcão é o seguinte... Não sei se não está assistindo ele mesmo. Não, como treinador... Ele agora falou, deu apoio ao Rogério Ceni, ao São Paulo e tal, e que ele não teve chance. Mas ele já teve chance, ele infelizmente não conseguiu demonstrar essa qualidade, talvez até precisasse 1, 2, 3 anos. Mas eu penso que o Falcão representa o Internacional muito mais. Ele não tem que ser treinador internacional. Acontece que o maior jogador da história internacional disparado é o Paulo Roberto Falcão.
Até hoje não apareceu ninguém melhor, talvez o Tesourinha lá atrás, né? Mas o Paulo Roberto Falcão, do que nós vimos jogar, das pessoas que estão vivas, disparadamente, foi para a Europa, foi um jogador de extremo sucesso. Fernandão foi importante politicamente. Foi importante politicamente, mas aí é que está. Foi um divisor de águas. Eu queria ver o Paulo Roberto Falcão presidente do Internacional, porque é um homem que tem essa estatura para ser presidente e não para estar no vestiário. Ele está muito acima disso, só que ele não tem optado por isso, né? Mas ele deveria ser presidente internacional, ele deveria fazer uma carreira política no Internacional. Eu acho que já passou essa parte de ser treinador, ele teria, porque eu vejo que jogadores de menor expressão, marqueteiros, vão assumir esse papel. E não tiveram nem a metade da grandeza dele. Sobrou pro D'Alessandro. Não, mas não. Quem falou do D'Alessandro? D'Alessandro, gostei. Eu sou pago aqui para interpretar. Mas quer ser técnico. O D'Alessandro deu uma entrevista maravilhosamente ontem. Achei um cidadão amadurecido e tal. Espero que ele tenha contribuído agora para o reagrupamento do time agora, para que consiga fazer tudo isso que eles estão tentando fazer. Porque eu volto, se tiver que cair, não pode ser mais treinador, o treinador foi trocado, tem que trocar a comissão técnica. E aí eu tenho, comissão técnica, então, o vice de futebol, e aí eu digo, quem vai chegar lá? Não tem janela. Se tiver 1, 2 jogadores disponível que de qualidade talvez duvidosa, tem que chegar lá sem poder fazer um planejamento, sem poder fazer a escolha do tipo de jogador, de esquema tático, chegar agora e aí nós vamos ver de novo. Como que nós chegamos, depois de 2016, que foi um ano terrível, assume uma nova direção e não faz um planejamento adequado, que nós não temos ala direito, nós não temos lateral direito. Aí o William fez o que fez, tiveram que ficar com ele e ainda veio aqui um conselheiro aqui esses dias e disse, mas o presidente fez um ativo. Mas que ativo? Desmoralizou o grupo de jogadores, porque isso é que termina com o vestiário, com o grupo de jogadores. Ele vai lá e diz que não quer mais jogar no Internacional. Exatamente, o Vitor, eu não estava lembrando quem era, o Vitor Saidelis que disse isso. Mas vem cá, nós não temos ala direito, aí tem que pegar o Cláudio Vinck, que estava totalmente fora, para trazer o Timóteo, nós estamos na metade do ano. Então isso que na segundona, Gaúcho. Pois é, então. Time do Inter. E aí que eu digo a falta. É o quarto time, né? Aí ele faz este elogio quando na verdade nós estamos totalmente perdidos. E é o que eu digo, eu não quero, eu quero que a Inter arrumou 19 pelo William, que não é comum um lateral ser vendido por 19 milhões. Olha, de reais. Aí tem tem que explicar direito isso, porque eu lembro que eu falei aqui, Rec, quando o Fabrício jogou a camisa fora, não joga mais Internacional, mandaram embora. O outro fez uma nota de caso pensado, refletido e disse que não queria jogar mais. E eu digo, bom, tem que explicar então por que isso. Bem, mas foi porque tinha lá um valor X e tal. Não, tudo bem, mas na verdade a gente sabe, ele tentou dar-lhe o cambão no Internacional. Claro. Tá? Todo mundo sabe disso. Recuperou, só um pouquinho, mas recuperou, precisava recuperar esse ativo. Outra coisa, o que entrou no clube? O que entrou? Tem que saber o que foi, porque não adianta também me dizer assim, vendeu por 19 e ficou 5 no clube. Não, sobrou 19. Ele disse que sobrou 19. Bom, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Pega no balanço e verifique qual é que é a participação que o Internacional tem. Por uma coisa, especificamente, olhando contabilmente essas situações. Fui conselheiro fiscal do Grêmio durante um bom tempo e gosto muito de fazer a comparação entre balanços. O Internacional, ele contabiliza de uma maneira diferente que o Grêmio faz, quando vende um jogador. O Internacional internaliza 100% do... 100%. E depois paga a comissão. Bota com outras despesas. Não, bota como despesa de comissão. Sim, ele até contabiliza da maneira adequada, só que ele sempre registra o valor total da venda. Total. Isso acaba gerando o quê? Que tu tem uma venda de 120, 150, 180 milhões num ano especificamente. Como é que quando entra metade, às vezes. Quando fica 10 milhões, porque 90% do jogador é já de uma outra parceria, de ter uma outra propriedade, etc. O Grêmio contabiliza só o que é efetivamente de participação do Grêmio. O Luan vai ser vendido por 100 milhões de euros. O Grêmio tem 70% do Luan. Tu vai olhar no balanço do
do Grêmio, vai entrar 70 milhões de euros, porque corresponde aos 70%. Os outros 30% vão ser contabilizados do parceiro, especificamente, e ele contabiliza da maneira como mas quiser. só se já estiver lançado lá que o parceiro tem, porque Não. porque senão está errado a contabilidade. Porque a contabilidade... briga fiscal. Não, mas é verdade. É que porque quem tem o direito é o clube. Ele tem contratos com seus parceiros. O negócio também foi do fiscal. Aí ele tem contratos com parceiros. Então é o seguinte, o clube tem que contabilizar o que ele vendeu. O que ele eu vendi recebeu. por 100 milhões, é 100 milhões que entra aqui. Depois, então, eu vou atender os meus contratos. Porque senão eu tenho que já estar lá na minha contabilidade dizendo que eu não, nos balanços anteriores, o que é meu, o que não é. Então eu tenho lá 70%. Sim, Se já estiver lá, aí sim... Porque lá a sistemática usa essa. E então, esses 19... os 19 é para o Inter. Não, se for os 19 o total... Limpo. Ou se é 19 depois eu vou pagar as comissões e vai ficar quanto? É isso que eu digo. Agora, se você... Não, foi 19. Aí eu vou dizer, concordo, então, Vitor Saideles, foi um bom negócio, beleza? Só que é o seguinte, e o planejamento, onde é que está? Se eu sei que ele não vai... No início do ano, se eu sabia que ele já estava nessa situação, ia ser quem é o lateral direito que veio, quem são, que nós estamos na metade do ano, na metade do ano e tem que trazer o alemão, tinha o Ceará, trouxe o Danilo Silva. Não, mas esse é o planejamento, então. Tinha o Cláudio Filho. Tá, mas é esse o planejamento. Tinha o Fabinho que joga por ali, lateral direito, que mais tem. Não, mas aí, Rec, eu acho que o que o Keller quer dizer... Joga o Fabinho. Joga o Fabinho improvisado ou o Edenilson improvisado. O Edenilson, 7. Mas aí, Rec, o que o Keller está dizendo é que o Inter cometeu esse ano na lateral direita o mesmo erro que cometeu ano passado com o goleiro, em que não utilizou o período que o Alisson já estava vendido para escolher o substituto. Exatamente. O erro é o mesmo. Não, e o planejamento que eu digo da característica de jogador. Tem que ter no elenco, quando tu faz elenco, por isso que eu digo que se alguém tiver que assumir, eu tenho até pena, porque tu não tem essa capacidade de montar um elenco. Exato. E mais, tu chega lá, tu vai trocar o treinador, mesmo que o presidente diz, não, pode trocar. Mas como é que tu vai trocar o treinador? E aí vem aquele negócio, quantos jogos teve o treinador, não teve 10 jogos, tu vai trocar o treinador? Não. Então, olha a situação. Eu, sinceramente, eu espero que ganhe amanhã, que acerte. Eu gostei da entrevista do Alessandro. Né? Eu gostei também. Eu achei ele bem maduro. Não entrou em provocação. Exatamente. Não mandou recado velado. E é hora, porque o pessoal tem todas as condições de retomar e de começar a pontuar e chegar entre os 4. Não vou dizer nem campeão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu não acompanho tanto o Internacional, evidentemente, porque o meu foco é Grêmio, mas olhando essa lista de contratações que o Internacional fez, me dá a impressão muito que o Internacional é um time montado hoje, o elenco dele montado para time de contra-ataque, de receber ataques e jogar exatamente em contra-ataque. E na Série B jamais vai acontecer isso. Tu falaste exatamente meia hora atrás de que todos os times vão jogar exatamente se defendendo especificamente. Mas não é só na Série B, o Internacional, como todo time grande, vai jogar 95% para cima dos jogos sem que ser propositivo. Mesmo que tu diga assim, não, vou montar um time. Eu vou te dar um exemplo. Não tem para isso. O Grêmio diz assim, não, eu vou jogar em contra-ataque contra o Náutico. O Náutico vai ficar lá atrás, o Grêmio vai ficar lá atrás, não vai ter contra-ataque, porque ele vai poder montar contra os grandes do mesmo tamanho. E aí no Brasil tu pega quanto? 6, 7 times. Então é o que eu digo, durante o ano, os times grandes têm que ter elenco e time para propor o jogo. Tá? E aí quando cai um grande para a Série B, evidentemente que ele vai ter que propor o jogo. Deixa eu deixar uma pergunta para o Jefferson no ar, o Jefferson Thomas, do conselheiro do Grêmio Independente. Como é que estão as finanças do Grêmio? E se o Grêmio ainda tem essa necessidade de chegar aos 60 milhões de venda para fechar bonito o balanço do ano? Não, é que uma declaração do Fábio Carelli, técnico do Corinthians, no final do dia... Eu não acredito muito no Corinthians. Eu acho que se o Grêmio mantiver um tranco legal, o Grêmio vai buscar o Corinthians. Eu não acredito no Corinthians. Eu concordo. Mas tá chamando muito a atenção nas redes sociais porque ele foi firme, ele foi questionado sobre a opinião dele, porque dos 4 grandes de São Paulo, ele é o único técnico que permanece. Os 3 demais saíram. E ele disse o seguinte... não acho legal as trocas. Das 3, 2 eu sei que o que aconteceu e sei que fizeram sacanagem com os técnicos. E aí isso não está repercutindo muito bem, o pessoal tá falando do quintal do vizinho. Tá querendo descobrir quais foram as sacanagens. Um é o Eduardo Batista, com certeza, no Palmeiras, que o Eduardo claramente Batista, uma puxada de tapete. O outro deve ser o Dorival, tem o Dorival e o Ceni.
O Ceni acho que é incompetência mesmo. Não se deve ser o Dorival, provavelmente, então. O Dorival tá pintando. O Carille disse que sabe que fizeram sacanagem. Puxa vida, agora complicou tudo. Já voltamos. Voltamos, 8h19. O Lau, que é nosso parceiro aqui da segurança, está perguntando se o Inter ainda pode ser campeão da Série B. Pode, né? Tranquilamente. E vamos recuperar, se nesse jogo de amanhã fizer uma bela apresentação e começar a encorpar, e aí aproveito para dizer uma coisa. O contra-ataque, então, só não está preparado para jogar em contra-ataque, não é isso. O problema é o meio-campo do Internacional, que não acertou ainda. Porque ali é o problema maior. Né? Porque tem jogador de qualidade na frente, e mesmo que não seja de altíssima qualidade de jogador de trás, quando tu tem o meio-campo consistente, ele vai proteger a defesa e vai fortalecer o ataque. Quando não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, é o meio-campo. Até agora não ajustou o meio-campo, não sabe como botar o D'Alessandro para jogar, e essa é a grave dificuldade que nós temos há muito tempo. Olha aqui, ó, vê só, esse programa produz fãs. Né? Rec, parabéns pelo programa, assisto sempre. Sou admirador do Keller Kloss, pelo conhecimento que possui de futebol na esfera política e no campo. Quero saber se ele for convidado para trabalhar no Inter, em qual das duas esferas, política ou campo, ele atuaria como diretor? Pergunta ele. Como fã, gostaria de vê-lo atuando no campo. Deixe um recado, o clube está perdendo em não tê-lo ao seu lado. Assina Júlio Barçante Kloss. O Júlio... Kloss é acréscimo do técnico. Ligação de casa. Você é meu amigo, eu gosto muito dele, um abraço pro Júlio. Uma brincadeira que eu fiz com o Kloss, não é nada de Kloss, nada, é Júlio Barçante. O Grêmio está bem de grana, já reagiu, já está pingando algum dinheiro de retorno das rendas? Eu te diria o seguinte, se a gente analisasse o Grêmio como uma empresa comum, é uma situação bastante grave, mas se a gente pegar exatamente o contexto do futebol brasileiro, o Grêmio está numa situação que eu diria confortável. Reagiu rápido, hein? Ele reagiu. Ele, claro que não respira tranquilamente. Tu tem diariamente eventos que tu precisa pagar, aqui e ali, etc. Mas ele consegue manter hoje uma habitualidade de pagamentos, manter seus pagamentos diários em dia, sem maiores problemas, e agora tu tem alguns outros recursos entrando, de loja, de quadro associativo, de rendas que são oriundas de televisionamento, quando tu vai subindo nas copas, isso também acaba oxigenando e colocando dinheiro dentro do clube propriamente dito. Agora, para a oposição, claro, o bom é que o time ganha. Por favor, né? Agora, fica mais difícil de encontrar um furo aqui, outro ali, outro acolá, porque aparece menos, né? Porque antes se criticava muito o marketing, que não produzia efeitos, e eu acho que agora, com tudo isso que o Grêmio está fazendo, tinha que aparecer muito mais ainda. Tinha que aparecer assim, muito mais ainda o Grêmio. O papel de oposição nesse momento, e o movimento que eu participo é exatamente o movimento de oposição. Saída para a freeway. É deixar algumas críticas ativas. Eu sempre considerei isso, que toda unanimidade é burra. Então, a gente sempre precisa ter um olhar crítico sobre determinadas ações, mas essa crítica ela não é uma crítica destrutiva, ela não pode ser destrutiva, ela tem que ser uma crítica de modo a agregar alguma coisa que tu possa ser um diferencial em determinadas situações. Hoje eu participo da Comissão de Economia e Finanças. Quando me elegi de novo no Conselho Deliberativo, fui indicado pelo presidente do Conselho Deliberativo para essa comissão. E o trabalho dessa comissão agora, que é composta por conselheiros de situação e de oposição, a gente se dispôs exatamente junto ao Conselho de Administração, queremos colaborar com vocês e achar alternativas para gerar mais receita. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode trabalhar, por exemplo, em redução de indicadores de reajuste de dívida? Como é que a gente pode trabalhar na prospecção de novos resultados? Como é que a gente pode trabalhar em algum acordo com a Arena que seja diferente? Essas conversações com o Conselho de Administração estão começando para essa comissão trabalhar. E é exatamente nisso, é papel do Conselho Deliberativo, seja de situação, seja de oposição, trabalhar em conjunto com a administração para poder trabalhar. Aliás, nós torcemos o presidente do Conselho aqui, isso aí no Grêmio funciona parece que melhor do que no Internacional, esse negócio de comissões.
as comissões se reúnem ordinariamente, são 9 comissões, né? São 9 comissões. 9 comissões e... São comissões temáticas que dividem por time. Exato. Mas no Internacional a situação tem amplo domínio do Conselho. Teve e com o não Vitório tem essa Pífero, humildade de distribuir. mas teve com o Vitório Pífero, está tendo com o Marcelo Medeiros, a situação tem ampla maioria no Conselho, então não há nem o que dizer que alguém está atrapalhando o rendimento, né? ou a administração. Ninguém está atrapalhando, fazem absolutamente o que querem. Né? E eu lembro que eu disse uma vez aqui que o pessoal, eu disse, não precisa se preocupar quando terminou. É o risco da unanimidade que eu te falei. Quando terminou a eleição, eles não precisam se preocupar, porque a direção continua a mesma. Né? Então é aquela coisa do restaurante, né? O cara compra um restaurante sob nova direção, né? O restaurante é o mesmo, né? Então o Internacional é a mesma coisa, o restaurante continua com o mesmo nome, continua tudo a mesma coisa, os funcionários são os mesmos, né? E quem toca o serviço são os mesmos. Mudou só a fachada. Muda a fachada. Um troca assim, troca a direção e o outro troca o nome do restaurante. Isso é a coisa que mais irrita o presidente Marcelo. Mas é isso aí. Mas não é irritar, gosto do Marcelo. São todos discípulos de gosto Fernando do Carvalho. Marcelo, mas acontece que não troca, quem continua mandando. E enquanto tiver esse sistema, e eu também sou de oposição, tá? O que nós temos que encerrar esse ciclo. Só que encerrou o ciclo. No futebol, encerrou o ciclo, as pessoas não dão mais resultado, né? Mas no Conselho eles continuam mandando e desmandando. Né? E aí não tem como... Vou te meter uma bola nas costas agora. Mas o Giovanni Luiz, onde você estava na direção, também era oriundo do mesmo movimento. Sim, o Giovanni Luiz me convidou para trabalhar com ele, porque eu tinha sido presidente do Conselho Fiscal por 7 anos e eu conhecia toda a história para poder participar da comissão de obras que ajudou a fazer o novo estádio. E depois aí veio a imposição que tinha que sair para entrar o senhor Vitório Pífero. E aí eu me afastei porque esse tipo de coisa eu não podia aceitar. Tá bem, tem que provocar para ter a resposta adequada dela. Sim, mas aí então eu vi que os processos estavam viciados, porque aí fica claro que está viciado, está vencido e continua. E nós estamos na mesma. Então observa. Quem será o próximo presidente? Trocou a direção. Bom, se conseguir contornar essa situação e ganhar a Série B, eu acho que continua o Marcelo. Tu colocaste um ponto importante. E ainda nós temos 5 presidentes, né? Sim. É outra coisa que também o conselho mal de gestão, né? isso aí. Andou tendo algum protesto, alguma coisa parecida no Conselho Internacional sobre o gestor financeiro ser também acionista de uma empresa de... Foi questionado o presidente. Pois é, eu ouvi alguma não coisa... é mais, que a empresa foi dada baixa. Mas é um cara que atuou nessa área e agora vai conhecer no mercado de futebol, né? Mas nós mercado que é, olha... Que é um mercado complicado, digamos assim, para ser delicado. leves, eu vou né? recordar Polêmico. Eu vou recordar o seguinte, teve Tem muita... programa dominical, um programa dominical aí, à noite, né? Teve o Celso Roth disse que quem manda no vestiário agora são os jogadores. Isso deve estar gravado, né? No seu programa lá deve ter a gravação. Disse claramente. Perguntaram para ele, mas por que não conseguiu resolver? Não, porque eu cheguei lá, quem manda são os jogadores agora, pela situação que se criou e tal. Ouvi de outro dirigente também, que da época, diz o seguinte, olha, hoje quem manda é a comissão técnica. Porque na comissão técnica tem mais de 30 pessoas. Nossa. E hoje, então, a direção já não tem... Não pode ter 30 pessoas? Tem. A direção técnica... Se somar preparador, auxiliar, ele considera nutricionista, a comissão médico. Técnica desde o vice-presidente de futebol dali para baixo. Aí, nutricionista, médico, psicólogo. Contratados. Mais de 30. Contratados, nutricionista, médico, preparador físico, auxiliar, fisiologista, analista de desempenho. Olha, passa. Então, que isso... Mas é um cabide, então. E que isso enfraqueceu muito a direção. Tá? Então, todos esses aspectos aí que eu digo que está faltando de direção. Está faltando direção para reverter esse quadro. E quando eu disse aqui, Rec, que o vestiário se governava, lá atrás, continua o processo. Bom, eu, sinceramente, espero que amanhã reverta tudo isso, porque todos têm que puxar para o mesmo lado e reverter esse quadro. A primeira entrevista que o Celso deu pós-rebaixamento foi aqui no preliminar. E eu perguntei para o Celso, era só problema de futebol ou de caráter? E o problema era dos dois. Caramba. Valeu, obrigado, Jefferson. Obrigado, Kloss. Obrigado, Maurício.
Amanhã tem mais. Amanhã não, segunda-feira tem mais. 2-0 Santa Cruz. 2-0 Santa Cruz. Segunda-feira.